Bem-vindos ao nosso canal. Hoje mais uma conversa relacionada à cirurgia, mas hoje é uma especialista em ortodontia, minha amiga Juliana Parisotto. Eu convidei ela, né, porque tem muita fala sobre alinhadores ortodônticos, é uma nova ferramenta da ortodontia para tratamento das más oclusões, de mau posicionamento dentário, e ela é uma especialista nessa área também, por isso que eu a convidei para poder dividir com vocês o básico de como se iniciar, de como fazer, de como começar na profissão utilizando essa ferramenta mágica que hoje tem sido muito comentada, e às vezes até o paciente chega pedindo para fazer o tratamento com o alinhador. Lá, começando mais uma live de quarta-feira. Hoje é uma convidada especial, que ela também é minha amiga, né, pessoal, doutora Juliana Parisotto. Esperar o pessoal começar a entrar. A Ju já tá aí, vou chamar você já. A Ju, eu conheci a Ju na residência, né? Eu chamo ela assim porque eu tenho amizade com ela. A gente se conheceu durante a residência no Centrinho, quando ela estava aqui, morando aqui em Bauru. Hoje ela está fazendo doutorado. Ela tem de clínica privada e também participa de várias pesquisas, de cursos, e ela está bem informada dessa parte, dessa questão nova da ortodontia, né? Desses tratamentos que muitos chamam dos alinhadores invisíveis, né? São os alinhadores ortodônticos. Então vou chamar a Ju aqui para dividir o conhecimento com a gente. Só ela aceitar. E nós já começamos. Aê, Ju, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Primeiro, obrigado de aceitar, viu? Eu sei da sua correria, sei que seu tempo é caro demais, né, para vir Imagina. aqui. A gente já marcou isso com antecedência, mas eu sei que você passa aqui em Bauru rapidinho, né? E é um prazer ter você aqui. Para os amigos a gente sempre tem tempo. Obrigado, né? A gente sempre combina um tereré quando tá aqui, né? Hoje combinamos um bate-papo, é um dia diferente só. Exato, sempre é tereré, chá, um sorvetinho, hoje foi um bate-papo. Eu falo assim, eu conheci você na residência, né? Nem sabia que você é de uma família de dentista, que tem já uma história na odontologia de muito tempo atrás dos seus pais, né? Mas assim, eu vi que você era diferente no sentido de querer aprender e fazer as coisas, sabe? Você sempre teve esse espírito de me dá trabalho, deixa eu ajudar, deixa eu fazer alguma coisa, quero aprender um pouco mais. Então, desde que eu te conheci, você tem esse espírito, acho que continua até hoje, né? Por isso que você tem tanto projeto acontecendo na sua vida, né, Ju? Quando eu entrei no Centrinho, o Zezinho me conheceu, vixe, lá para 2015 não era nada, era crua, assim, não sabia de nada. Eu sempre admirei, na verdade, o Zezinho, ele tem uma proatividade que é muito, muito importante lá no Centrinho, né? Da gente tentar fazer o melhor e o máximo pelos pacientes. Então, eu aprendi muito com ele, não, sempre dá, vamos tentar dar um jeito, vamos conseguir. E proporcionar o melhor tratamento para o paciente. Então, aprendi muito com o Zezinho. Na verdade, foi meu orientador de TCC, E acho né? que esse é o espírito, né? Deixa eu só ver meu fone que não entrou aqui, Ju. Eu falei que você e a Cláudia foram meus orientadores de TCC do Centrinho. Acho que eu passava tanto tempo lá na cirurgia que eu acabei fazendo meu TCC lá com vocês. De tanto que gostava de conviver com vocês e de aprender lá. Então, sou muito grata. Eu não sei como você caiu na ortodontia, né? Com o pai cirurgião também, bucomaxilo. Eu falo que eu tenho alguma coisa com cirurgia. Porque meu pai é buco, né? Então ele queria que eu tivesse feito buco, mas eu não quis de jeito nenhum. Você, que é um grande colega e um grande amigo meu hoje em dia, né? Um dos bucos que eu mais admiro também. E acabou que no meu mestrado e meu doutorado, o meu orientador também é buco, né? Que é o Dr. João Gonçalves. Então, a cirurgia tá sempre ali caminhando do lado, né? Eu tô ligada à cirurgia para sempre. Eu falei, mas eu tenho muita sorte, porque eu tenho os melhores cirurgiões do Brasil perto de mim, né? Então, e você é um deles, então eu sou muito grata obrigado. Por poder aprender muito, assistir cirurgia sua lá no Centrinho também, então isso, a gente assistia reposicionamento pré-maxila, enxerto, ortognática, então isso ajudou muito na minha formação como ortodontista. Mas eu deixo a cirurgia para vocês, estou bem aqui, sem sangue. Deixa eu ver se eu consigo conectar o fone, eu não estou escutando direito, peraí. Tá. Zezinho, como sempre, servindo um bom chá no seu consultório.
Você gostou do chá? Conseguiu? Gostei. Um apreciador de chá. Não sei o que tá acontecendo hoje com esse negócio do fone. Deixa eu ver aqui de novo, Ju. Ah, fica sem fone. Bluetooth apertado? Vamos ver se agora vai. Agora tá escutando? Tô. Pronto, Tô ouvindo. agora vai. O chá faz parte do dia a dia aqui da gente, né? Do consultório. Faz. Todo dia faz chá. E virou uma coisa que Nossa, as pessoas passam aqui Muito que chique. passa e fala, eu vim para tomar um chá. Então vamos lá, a gente toma um chá e conversa. E o chá ajudou muito, né, Ju? Sabe que eu também sou viciado em tereré. Você também é de Campo Grande, né? Sabe como que é. Mas na pandemia, a questão de dividir a cuia ficou meio limitado, né? Ninguém queria tomar junto. E até hoje tá, Então, cada um faz o chá seu, é né? O chá acaba sendo melhor. Obrigado as suas palavras aí. Mas eu acho que a ortodontia e a cirurgia tem que caminhar junto, sabe? Porque se você sabe fazer uma coisa, você sabe fazer bem a outra, assim, na questão de planejamento. Não estou falando de operar, né? Isso é outra habilidade que você tem que desenvolver. Mas no dia a dia, você tratar casos que envolve cirurgia ou compensatório, é um domínio total do que você faz na especialidade. É do mesmo jeito, o cirurgião não saber nada de orto é duro, ele prevê o que pode acontecer. Então não tem Lá como... Lá no centrinho vocês têm bastante vocês, bucos, têm bastante convivência com a parte de orto. Vários de vocês têm até fez a preventiva. Você fez, não fez? Eu fiz também, eu fiz. Okay. Você fez, então acho que isso ajuda muito também o cirurgião na hora de conversar com o ortodontista, porque essa comunicação, ela é uma das coisas mais importantes para o preparo cirúrgico, né? E eu acho que quem se beneficia disso sempre é o resultado final da cirurgia, que é o paciente, né? Então... Com certeza. A gente sempre fala lá, eu com meu pai, a gente trabalha sempre junto, porque ele não pode planejar uma coisa sem me falar, e eu não posso planejar uma coisa sem falar para ele. Então a gente geralmente faz as primeiras consultas juntos, né, dos pacientes cirúrgicos, já para definir, não, a gente vai descompensar aqui não, vou fazer tal movimento na cirurgia, porque aí a gente faz o tratamento da maneira mais eficiente para o paciente, né, da maneira que ele fique preparado o mais rápido possível, opere. E em 1 ano e meio a gente consiga finalizar tudo, de início ao fim, sabe? Porque paciente, todo mundo em sã consciência quer usar o mínimo de tempo de aparelho fixo, né? Então ninguém fala, eu gosto de ficar com o aparelho. Algum dia você já removeu algum aparelho fixo, a pessoa fala, eu tô com saudade. Não existe isso, né? Não. Todo mundo quer ver o resultado, né? E acho que é por isso que ele escolheu esse tema hoje, que o extremo do resultado hoje é o paciente nem usar o aparelho, né? Ele corrigia a sua maloclusão ou os problemas de posição dentária com o alinhador, né? Que é uma coisa que acho que quando você entrou na residência, isso nem era tão em pauta como é hoje, né, Ju? Não tinha tanto. Naquela época era menos acessível e também tinha menos informação sobre, então era mais difícil de tratar, não se sabia muito, não funcionava tão bem como funciona hoje, né? E na residência, hoje nas especializações, a aula que eu dou especialização com o Paulão, até ele entrou aí, lá a gente tá tratando casos de alinhadores na especialização, porque é a atualidade, não tem para onde fugir, né? Não tem como ficar fora. Na época a gente ainda não tinha isso. Então hoje o legal é que os alunos eles já vão na especialização aprendendo, de maneira que eles já saem de lá, a ortodontia em si, os conceitos de ortodontia, eles são principais independente do tipo de aparelho, né? Mas eles já saem de lá sabendo tratar pacientes com alinhadores, né? Porque não tem como isso aí ficar fora ou ser uma coisa além da especialização, porque hoje todo mundo, e paciente pede às vezes também, né? Você sabe, eu já falei isso em live, quando eu tirei o aparelho e coloquei a contenção, a Clear, né, que é aquela plaquinha, minha filha viu e falou assim, pai, você tá usando Invisalign? Daí eu falei, mas... Você vê? Como você sabe? Entra na cabeça do povo, vê na TV. Daí eu falei, como você sabe disso? Assim, passa no YouTube propaganda. Você viu? Você acredita? Então tem paciente que chega já falando, quero aquele aparelho transparente e tal. Mas o legal, o principal disso é a gente ter a informação correta para passar para o paciente. Então, o tratamento com alinhador, ele não é para todos os casos que chegam no consultório, né? Porque eu acho que todo ortodontista quer que o resultado do tratamento seja bom, seja eficiente. E hoje em dia o tratamento com alinhadores, ele tem limitações. Claro, a gente pode usar mini implante, mini placa para otimizar resultados.
Mas via de regra, os alinhadores, né, eles são utilizados para casos de baixa e média complexidade, para a gente ter um resultado previsível. Passando de média complexidade, a gente já começa a ter um pouco de imprevisibilidade. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com casos pouco previsíveis, porque eu gosto de ter certeza do que eu estou fazendo e o paciente também, né? O paciente quer sentir essa segurança, então não dá para falar, eu não sei se vai dar certo ou não. Então, é melhor a gente fazer quando está bem indicado. A gente vende resultado, não adianta, né? Você falar para o paciente, Sim. eu vou tentar essa técnica, mas eu não sei se vai dar certo. Quem que vai comprar uma ideia dessa? Não dá. Não pode, né? Tanto para isso que servem as pesquisas, né? Com controle de resultado, para você depois poder usar isso em larga escala, né? Então sempre é dessa forma que é feito. Mesmo assim é complicado de fazer pesquisa quando você não sabe o que vai acontecer, né? O comitê de ética não libera. Super. Não. Ô Zé, eu acho legal também, como tem gente que não é dentista entrando aí, a gente falar um pouquinho sobre o que são, né, os alinhadores em si, que é ver falando, mas às vezes o pessoal não sabe, né? Os alinhadores, eles são aparelhos removíveis ortodônticos transparentes, né? Então, quem aí não é dentista já deve ter visto na TV, no YouTube, em algum lugar, aquelas placas transparentes, que na verdade é uma sequência de placas, né? Eu gosto sempre de explicar para os pacientes assim, se um dente tem 10 graus de rotação, vamos supor, cada alinhador ele tem capacidade de corrigir 2 graus por placa, então para aquele movimento a gente precisa de 5 alinhadores, então é mais ou menos assim que a conta é toda feita pelo software e por tudo mais, então é uma sequência de placas, onde o paciente usa o alinhador e ele remove só para comer e para fazer higiene, para escovar os dentes, fora isso tem que ficar 22 a 23 horas por dia. Eu fiz um credenciamento com o Gui aqui em Bauru, não sei se você fez no dia, eu não lembro a marca que o Gui estava dando credenciamento. Isso, da Smart. Eu cheguei a fazer o credenciamento e eu lembro que ele mostrou assim que você vai até o final do tratamento, como se fosse assim, você simula a oclusão final que você quer e depois disso o software vai fatiando para trás até chegar na atual e cada movimento é uma plaquinha. Então esses 2 graus que você falou, essa movimentação é em todos os dentes, né, Ju? Então depende, é assim, no software a gente pega os modelos digitais do paciente e põe no software, né? Ou se a gente trabalha com uma empresa, a gente submete lá para a empresa e a empresa faz a parte do setup. Então a gente faz exatamente isso que você falou, a gente vai fazendo, né, no software, colocando a oclusão da maneira que a gente quer, então a gente faz a rotação, extrui, intrui tudo. Só que no software, geralmente eles têm uma parte de configurações, então esses parâmetros que eu falei, então cada alinhador ele é capaz de corrigir 2 graus de rotação. A gente coloca esses parâmetros nas configurações, então para cada alinhador são até 2 graus de rotação, até 2 graus de torque, até 1,5 mm de extrusão, até 1,5 mm de intrusão, coisas nesse sentido, por alinhador, entendeu? Então a gente deixa esses parâmetros já pré-definidos. E aí o software faz essa divisão, então conforme você vai mexendo, ele já vai aparecendo a quantidade de alinhadores, né? Então se eu tenho, mas não necessariamente é só primeiro a rotação, depois a intrusão, ele vai fazendo tudo junto. Então tem intrusão junto com rotação, tudo. E se eu quiser separar os movimentos, aí eu tenho que especificamente separar. Vamos supor que eu tenho... Pode falar. Mas a forma de pensar no planejamento é o mesmo de você planejar um caso que seria sem alinhador, por exemplo? Sim, sim. A base ortodôntica de diagnóstico é a mesma, assim, é a mesma. O que a gente vê muito, às vezes, tem as empresas que fazem, às vezes tem gente que não sabe como tratar com o aparelho fixo e manda para a empresa. Isso é um grande erro, né? Porque o que o aparelho fixo não trata, muito menos, o que é difícil no aparelho fixo, mais ainda será no alinhador, né? Então eu acho que a gente os ortodontistas terem essa noção de orto sólida, facilita muito, né? Facilita muito. Então porque a gente usa da biomecânica, do pensamento, então a força é exercida na coroa do dente, né? Então a gente tem as limitações, então se a gente tem uma base de orto sólida, fica mais fácil de entender um pouquinho como que ele funciona. Porque de todo jeito você tem que contar com a cooperação do paciente, né? Dele usar as horas necessárias todo dia. Isso não acaba sendo, às vezes, o paciente também que não coopera também não consegue ter resultado, né? Você não troca as placas, né?
Exato. Então a gente tem que cuidar muito bem de perto esse paciente, né, para saber, assim, conforme a gente vai ganhando experiência, eu sei hoje eu sei quais movimentos acontecem com facilidade e quais são mais difíceis. Então, movimentos que acontecem com facilidade e não acontecem de um mês para o outro, é difícil ser porque não aconteceu, tipo movimento para frente e para trás, são movimentos super previsíveis com o alinhador. E se não está acontecendo, se você pede o paciente pôr e tirar na sua frente, se ele tiver com um pouquinho de dificuldade, se o alinhador estiver muito limpinho, você já sabe. Que não tá Mas usando. geralmente na primeira consulta, o paciente que quer alinhador e tal, eu já faço esse brainwash aí logo na primeira consulta, falando, olha, é um tratamento com um aparelho que ele é diferenciado, ele é estético, mas precisa usar, então eu deixo a pessoa bem consciente. Se ela ficar na dúvida se tem responsabilidade ou não para usar, eu prefiro nem usar, porque senão o paciente vai se frustrar, eu vou me frustrar. Então eu tenho essa conversa bem importante antes da gente definir. Uma vez que definiu, aí é tranquilo. Mas se o paciente não tem, principalmente adolescente, não tem muita responsabilidade, aí é melhor usar o aparelho fixo mesmo. Eu acho que tudo que tá, vamos falar assim, né? Vou falar que tá na moda porque é uma ferramenta nova, então todo mundo tem a tendência de querer usar o que é novo, até para poder se posicionar comercialmente, né? Porque isso dá retorno pro profissional. Sim. Se usado da forma correta, você faz um tratamento diferente, né? Hoje aqui em Bauru várias pessoas fazem, que eu conheço, mas deve ter cidade que tem muito pouca gente que é especializada em fazer isso, né? Então acaba se tornando um diferencial para você se vender na cidade. E tudo que é usado em larga escala, com o tempo se filtra também, né, Ju? Porque fala assim, igual você falou, tem casos que eu acho que é melhor não usar. Se você usa uma vez, na segunda você já vai pensar diferente de como você vai indicar o tratamento, né? E é a curva de aprendizado. No começo a gente testa uma coisa ou outra e não tem jeito. Com o tempo, com a experiência, nada melhor que a experiência, né? O erro e o acerto. Então eu também já errei no começo, mas aí você vai aprendendo com isso e você não faz de novo, né? Você não comete o mesmo erro. A questão de fazer... A Leila falou que o áudio tá ruim. Oi, Leiloca. Eu tô escutando bem aqui, Leila. Eu também. Ô, Leiloca, qual áudio que tá ruim? O meu ou o do Zé? Vamos ver se ela fala. Eu falo a questão... Porque quando eu comecei a ver alinhador a primeira vez, a indicação era porque estava no auge ainda a questão dos autoligados, né? Que foi uma febre também na ortodontia. Na época só se falava disso, do aparelho autoligado, né? Que também continua sendo uma boa ferramenta, né? Quando você precisa dele. E o alinhador quando eu comecei a ver, era um tratamento indicado assim, o paciente que vai fazer um retratamento para corrigir um apinhamento, eram movimentos bem menores, então você não contava de usar muita placa, né, Ju? Hoje em dia parece que o pessoal vai arriscando mais e muitos tratamentos são feitos inteiros com alinhadores, né, com alinhador. Eu acho que isso aconteceu principalmente, Zé, ao avanço da tecnologia. Então, como eu falei, há um tempo atrás, né, a gente não tinha tanta informação, tanta pesquisa, tanta tecnologia. Então, hoje em dia, a gente tem muita pesquisa que é feita para definir os melhores attachments, os movimentos. Hoje em dia, a gente tem muita coisa legal na literatura. Então, a literatura, por exemplo, como que a gente sabe que o movimento de extrusão, né? O movimento de extrusão é quando a gente desce o dente, assim, né? O dente está aqui, ele desce. Como que a gente sabe que ele é difícil? Primeiro, porque clinicamente ele não acontece. Segundo, porque os estudos mostram que a previsibilidade dele é de 30%, né? Então, e eles fizeram estudos para mostrar isso, pegaram vários casos. Então, a gente tendo toda essa informação, né, dos artigos científicos, então se eu já sei que uma extrusão acontece em média 30%, então eu já começo sabendo que eu preciso usar um botão e um elástico também e sobrecorrigir. Então, tudo isso ajudou a gente a tratar melhor os pacientes, conseguir fazer movimentos mais complexos que antes a gente não conseguia. Então, eu acho que o avanço tecnológico, hoje em dia também, na época, né, eu acho que, sei lá para o começo dos anos 2000, as impressoras 3D eram caríssimas, tinha coisa de quase 1 milhão, assim. Hoje em dia, a gente tem impressora de consultório por R$ 2.500, impressora de boa qualidade, desktop, né, que a gente coloca aqui. Então eu acho que ficou mais acessível, ficou mais fácil da gente entender, a informação está mais difusa agora.
Então eu acho que tudo isso, e a tendência é melhorar cada vez mais, né? Cada vez mais o pessoal está fazendo estudos clínicos, as tecnologias estão melhorando. Eu acho que a tendência é a gente cada vez melhorar. O material da placa mudou com o tempo ou é o mesmo desde o começo? Então, a gente tem a confecção da dos placa alinhadores. que a gente plastifica, né? Então a gente tem 2 materiais principais que são usados, que é o PETG, né? E o TPU, que é o termopoliuretano. Então esses 2 são os principais. O termopoliuretano, ele é mais flexível um pouco, só que o valor dele de mercado ele é bem mais alto, que é, por exemplo, da placa Zendura, que é uma diferença bem grande de preço. Então aqui no Brasil, geralmente a gente usa o PETG. E isso, acho que deve estar em evolução também, pesquisa para melhorar esse material, não está, Ju? Sim. Então, cada vez mais em evolução, porque é muito difícil. O material ele tem que ser super transparente, tem que ter uma flexibilidade ótima. Então, a gente trabalha bastante, tem espessura, você pode brincar um pouco com a espessura. Então, se você quer mais flexibilidade, você pode fazer uma placa um pouco mais fina, 0.6. Se você quer mais rigidez, você faz com uma 0.8, né? Tem algumas empresas que fazem essa diferença. E cada marca tem a sua? Porque tem alinhador que é feito em casa, que é esses daí que você compra e escolhe, né? E tem o alinhador que você faz através de alguma empresa terceirizado. Isso, cada empresa tem a sua tecnologia? É assim também, não é? Não necessariamente cada empresa fabrica a sua própria placa, mas ele geralmente tem vamos supor, tem uma empresa, se ela não fabrica a própria placa, ela sempre compra uma específica. E geralmente eles não divulgam qual que eles usam, assim, por exemplo. Mas e quando você faz no seu consultório, aí você tem essa liberdade de escolher, né? Então eu uso bastante a ProAlign da Orthometric, a da Foresta Dente, então a gente vai testando. Hoje em dia, como tem bastante gente que já faz alinhador no consultório, você consegue trocar ideia, saber qual placa está indo melhor, qual plastificadora comprar, todas essas coisas. E essa questão de fazer, eu tenho visto muito curso, você também ensina a fazer isso, né, Ju? Essa questão de fazer em casa. Isso. Mas em casa que eu digo no consultório, né? No consultório. Não vai ter uma resina em casa. Eu fui mexer com o modelo agora, cheira todo o laboratório, o álcool etílico cheira bem forte, né? Cheira. Isso a pessoa consegue aprender e chegar a fazer todos os casos? Ou um caso ou outro você faz com alinhador em casa, assim, feito no consultório? Feito você mesmo? Eu acho que é assim, a gente tem 2 vertentes aí. O alinhador no consultório, eu faço alinhador no consultório também, dou curso de alinhador no consultório, mas eu não faço em todos os meus casos, né? Porque tem algumas variáveis. Para você fazer, tem muita gente que vem de curso falando, amanhã você já sai fazendo o seu alinhador no consultório. Não é bem assim. Eu acho que o mais difícil do alinhador no consultório é o planejamento. Por quê? O planejamento no software, você tem que se familiarizar com o software, entender, e é uma curva de aprendizado que ela não é de um dia para o outro, né? Tá todo mundo na curva de aprendizado ainda, todos os dias os softwares estão melhorando e mudando. Então demora um tempo para você se familiarizar, você lembrar de como faz tudo. Então se você faz um curso um fim de semana, se você não praticar, você perde tudo, você esquece. Então eu acho que você saber fazer um bom planejamento, porque não é só a gente montar os dentes como se fosse uma prótese total, né? A gente tem que ter noção dos limites ortodônticos disso. E tem várias coisas em relação aos modelos. Como eu estava te falando, pacientes que têm ausência de um dente. Se a gente plastificar com esse espaço edêntulo, o paciente, na hora que ele tirar o alinhador, vai quebrar. Então tem todas essas coisas que a gente tem que pensar antes de pôr no software. Né, no modelo. Fazer um alívio. Eu gosto de fazer alívio de cera no modelo de gesso. Então tem todas as coisas, não é tão simples quanto parece. Mais uma vez que você sabe fazer isso, entendeu a parte do setup, você tem que adquirir os equipamentos, né? Para você fazer tudo no seu consultório, você tem que ter um scanner, ou você pede para o paciente fazer num centro de radiologia, o software, que daí você tem que ter no seu computador, e a impressora 3D. Então, como a gente falou, tem diversos níveis de impressoras 3D hoje em dia, das mais simples, as mais completas, mas hoje em dia as impressoras mais simples, elas resolvem bem. E a impressão, se você não usar tanto. E a impressão também não é rápido, né? Então, não é. Eles estão trabalhando cada vez mais em resinas mais rápidas, em impressoras mais rápidas. Essa nova impressora que eu comprei da Anycubic, a Mono X, ela imprime
o tempo por camada é mais rápido, é tipo 1 segundo e pouquinho. Então, deitado imprime em meia hora um modelo, sabe? Mas é isso. Outra curva de aprendizado é mexer com a impressora, né? Você tem impressora também, você sabe que não é tão simples, vira e mexe, dá algum modelo, algum problema, a gente tem que saber onde que tá. Então, se você tem alguém no seu consultório para te ajudar, por exemplo, no meu consultório eu tenho a Aline que trabalha comigo. Eu ensinei tudo para ela, então eu preparo, eu que faço o setup, tudo, claro, preparo os modelos, mas ela cuida da parte da resina, limpeza, impressão, escaneamento, pós-processamento, né? Sempre que a gente tira um modelo da impressora, a gente tem que fazer todo um pós-processamento que é super importante para aquele modelo ser confiável, para ele não ter uma contração. Então a gente tem que passar no álcool, limpar, depois colocar na luz UV. Então tem tudo isso. Se você tiver alguém para te ajudar no seu consultório, ajuda bastante. Aí fica mais simples de fazer o alinhador em office. Mas se alguma coisa dá errado no final, você tem que rever todos esses passos para ver onde que pode ter sido. Porque eu tenho a impressão que é tão trabalhoso de fazer no consultório. Então, se você tem alguém para te ajudar, fica menos trabalhoso, mas mesmo assim você vai ter o trabalho do software, do paciente, a responsabilidade, é sempre nossa, né, a responsabilidade. Então tem gente que fala, é melhor fazer no consultório, sai mais barato e tudo mais, então ele sai mais barato, mas aí você tem um investimento inicial, então varia um pouquinho, sabe? Porque a única coisa que a gente não consegue comprar na vida é mais tempo, né, o dia sempre acaba e você está devendo, você está querendo fazer mais coisas, né, então acho que isso tem que ser pesado na balança, essa questão de balança. E também, como eu falei, eu faço alinhador em office no consultório para casos de baixa complexidade, para casos de até 15 alinhadores, coisas assim. Então, justamente por isso, porque eu não tenho tanto tempo para dedicar para isso e porque mais do que isso já compensa eu mandar para uma empresa. Hoje em dia a gente tem empresas ótimas no Brasil e com preços acessíveis. Então, às vezes, se o caso começa a ter muitos alinhadores, o valor que você paga no seu consultório, você manda para a empresa e não precisa ter nenhum gasto lá dentro, né? Então, porque cada alinhador tem que ter um modelo diferente, né? Porque é um movimento a mais que tem no dente, né? Exato. Eu vou virar aqui a câmera, Zé, eu vou te mostrar a parte de custo, só para ter uma ideia, tá? Tá bom. Então, como a gente estava falando aqui, o investimento em plastificadora 3D, ele varia de 5 mil até 40 mil, né? Ele depende muito da complexidade da impressora. A plastificadora, que é outro equipamento que a gente precisa, de 1.000 a 30 mil também, dependendo da qualidade. E as placas, em média, R$11, mas varia bastante de acordo com a marca. Então, só para a gente ter uma ideia, tá? Falando de casos de 20 alinhadores. Pensando numa empresa internacional, isso vai custar, em média, R$ 5.528 numa empresa internacional. Então, você submete o caso para lá. Numa empresa nacional, isso vai custar, em média, R$ 1.900, um caso de 20 alinhadores. Se você for fazer no seu consultório, você pensando num software que cobra $20 por caso, R$120. Em média, R$12 por modelo, mais a placa, você vai gastar em torno de mais ou menos R$700 no seu consultório. Então você pensa, poxa, é muito mais barato, né? Então quando as pessoas veem essa diferença, parece que é muito mais barato, mas lembrando que tem aquele investimento inicial e tem toda essa parte aqui que é a mais importante que a gente estava falando, né? A curva de aprendizado, a dedicação do tempo para o setup, para a impressão e a dedicação de tempo para lidar com os problemas, né? Então, não é só, nossa, é R$1.000 mais barato, pronto, vou fazer só no consultório. Não é tão simples, tem que colocar na balança. Então, para mim, na minha balança, vale só a pena eu fazer alinhadores no consultório para casos bem simples, de pequenos diastemas, pequenos apinhamentos. E até como eu estava te falando, que eu tenho feito hoje em dia também, em casos de aparelho que estou finalizando com o aparelho fixo, falta só um movimento ou outro, um diastema ou outro, eu removo o aparelho e finalizo com o alinhador do consultório. Mas saiu dessas coisas bem simples, eu já mando para empresas nacionais, geralmente, que aí eu não preciso me preocupar com isso e tem pessoas que trabalham para ter todas essas preocupações com o modelo, com qualidade da placa e tudo mais, então eu fico mais tranquila, eu confio, sabe? Eu acho que sempre que a gente divide alguma função, você divide a responsabilidade junto, né? Isso então você pode ter mais tranquilidade que alguém está fazendo o melhor dele em outra parte, né, Ju?
Porque Sim. eu fico pensando aqui, eu na impressora aqui a gente comprou basicamente por quê? Paciente de fora manda o STL, imprima aqui para ver o modelo e fazer planejamento, né? Que isso acontece muito, para avaliar um caso que é de São Paulo ou de fora do estado, que está tratando está sendo preparado para ortognática. Ele me manda o modelo, o STL, eu imprimo aqui e falo, ó, tem que fazer isso, aquilo. Para o paciente não ter que vir aqui em várias consultas ao longo do preparo, né? Isso é uma grande facilidade, né? Você conseguir, dos modelos digitais, você conseguir trocar informações com profissionais digitalmente, né? Então, ele manda o arquivo digital, você imprime, dá suas sugestões. E passou um tempo, fala o que precisa. E passou um tempo você joga fora, não tem mais que ter aquele arquivo enorme de modelo de gesso, a cada tratamento, aquela documentação. Exato. E se você precisar dele de novo, você imprime de novo. O que é raro de acontecer também, sabe? Você não precisa ficar preocupado, né? E se você não precisar imprimir, você vai ter ele sempre ali no seu computador, na sua nuvem. Nossa, isso facilitou demais. Porque na ortognática em si, você só precisa do último, você nunca precisa do antigo, porque o antigo já ficou para trás, né? Então é muito raro ter que imprimir algum modelo para rever, sabe? Fica tudo guardado, então isso é mais prático mesmo. Sim. E a questão de fazer os guias também, o guia de ortognática a gente faz aqui, mas guia de implante, que tem que pôr anilha, tem que fazer o desenho também não é feito, eu também faço terceirizado, não uso aqui não. É porque é isso, manusear o software, né, o CAD, que é a parte de você mexer no software e tudo mais, o design feito por computador não é tão fácil, né? Então ele exige, como a gente falou, curva de aprendizado e treino. Então a gente pode fazer o melhor curso de CAD que tiver para prótese, para implante. Se você não colocar em prática e treinar, a gente esquece, a gente perde o software, atualiza, a gente não consegue mais mexer, então... como eu faço setup toda semana, então eu acabo me mantendo sempre atualizada, né? Eu faço setup para Automotion, então toda semana eu faço muito. Então é algo que eu não esqueço e eu tô sempre reciclando isso. Fica fresco na cabeça, né? Porque você tá usando a ferramenta todo dia, né? Então eu tenho pessoas que aprenderam comigo há um tempão atrás e nunca mais mexer, você perde tudo, você perde até como olhar o modelo digital no computador. Então eu acho que a era digital toda em si é sobre isso, né? A gente tem que estar sempre ativo e se atualizando, senão a gente se perde. Eu acho que assim, toda tecnologia a gente não... Você ser o primeiro, você acaba levando pedrada, né? Porque você acaba trilhando um caminho que ninguém andou. E quando você faz ele, e quando você pega por último, você também demora para chegar no nível de quem começou antes, né, Ju? Sim. Porque a hora que a pessoa vai querer aprender, já tem gente lá na frente fazendo super bem, mais fácil, de um jeito mais barato às vezes, e com mais confiança de outros pacientes, né? Os profissionais que indicam também, né? Acho que isso tudo faz a diferença do profissional, né? Você mesmo chegou na clínica... Imagina como você chegou dos seus pais, eles já estavam atendendo, você chega com um monte de ideia nova, de coisa, é um gás novo que dá pro lugar, né? Quando eu cheguei, já estava parando o modelo de gesso, sabe? Eu tenho, acho que dos meus primeiros 5, 6 pacientes, modelo de gesso, depois eu nunca mais tive documentação física, já estava tudo digital e tudo mais, então, aí foi isso, quando eu cheguei lá, eu falei, não, aí eu fiz o curso, falei, não, a gente precisa começar a mexer com impressão 3D. A gente trabalha com várias áreas, lá também tem pessoal de prótese, de pério. Daí eu fiz o curso, aprendemos, aí depois o scanner. Eu falei, não, a gente tem bastante, compensa, vamos ter um scanner pra gente, né? Hoje em dia a gente faz bastante das documentações dos pacientes dentro da clínica mesmo. Como na pandemia estava muito difícil de agendar no centro de documentação, aí a gente adquiriu o scanner e aí treinamos o pessoal para fazer foto, a gente já tem as radiografias, então isso agiliza para o paciente também, né? Ele já está ali, quer fazer a documentação, então tá bom, faz agora, faz amanhã, então já gira mais rápido isso aí. Isso é uma tranquilidade, né? Você tem em casa... Aí não tem jeito do paciente fugir. Não tem. Nunca tem desculpa, né? Porque você já está ali, é só ir fazer. Exato. Que às vezes no centro de documentação tem para 10 dias e tal. Eu falei, não, mas se quiser já faz aqui. Agora... Então são as inovações tecnológicas. Isso faz parte. Acho que você voltou para isso, né? O investimento em você foi para você voltar e dar um gás, né? Mas acho que a gente, quando igual você tá na área de ensino, tem gente que te segue assim para aprender, você tem, não vou falar obrigação, porque a gente não é obrigado a nada, né? Mas você tem,
esse peso de estar mostrando coisa nova, de estar tentando se atualizar sempre, porque as pessoas hoje, até no consultório, o paciente chega às vezes sabendo coisa que ele viu no Google, que às vezes se você bobear, você tá para trás, você não viu. E já tem gente fazendo. Planejamento, internet. Hoje em dia a informação é muito rápido. O paciente chega com nome de aparelho que às vezes que eu nem falei, não, porque tem muito de propaganda, aqueles aparelhos de sono e não sei o que, assim, então a gente tem que tá atualizado, porque a informação tá aí, né, para todos eles verem em todos os lugares, na televisão, na internet, tudo, então a gente tem que se manter sempre atualizado, né? Eu tento ver por mês 2 revistas de orto e 2 de cirurgia e uma de fissura também, que é importante ali. Mas sim, eu dou uma olhada, às vezes baixo os artigos, dou uma olhada assim por cima, não chego a ler todos, né? Porque não tem tempo para isso, para conseguir ler. E assim já toma um tempo danado. Imagina se você for querer fazer de tudo. Não dá para você atualizar, não dá para ser hoje... Não, eu lembro que eu, por ser associada à Associação Americana de Ortodontia, eu recebia todo mês a revista American Journal, que é a melhor de orto. No começo eu lia, grifava tudo. Nossa, muito bom. Nossa, eu tenho todas as melhores informações. Nossa, mas vai passando o tempo, fica difícil de você conseguir ler. A gente começa a filtrar. Então, hoje em dia, revista física... Nunca, basicamente a gente nem recebe mais, só recebe acesso online e a gente acaba acessando os artigos que são mais da nossa área e da nossa área de interesse, mas a gente tem que ter, principalmente nessa área de impressão 3D, essas coisas que, inclusive a minha pesquisa de doutorado é com impressão 3D, tem muita coisa nova saindo, a gente tem que tá sempre atualizado, então... Essa a dica principal para quem quer. Mudou muito. Isso que você falou dessa impressora sua, eu conheci uma dessa agora em Brasília, que o Henrique lá na Trinho, eles têm uma menor e uma maior, não sei o modelo que é. Mas ele mostrou funcionando, é muito mais rápido. E a que a gente comprou aqui custa 3, 4 vezes mais. Tem 3 anos que tem aqui. E já quer dizer, a que tem aqui não dá nem para pensar em vender por um valor menor. E já tem nova com preço bem mais acessível e muito mais rápida. Mas a minha lá de Campo Grande é isso, ela custou o mesmo preço da sua e essa outra que eu comprei agora, que é para minha pesquisa, foi um quinto do preço e tão boa quanto, se não bobear melhor, porque vai mais rápido, então é isso, mas eu acho que isso é bom, porque vai tornando mais acessível a tecnologia, porque antes ficava muito difícil da gente conseguir fazer as coisas, de popularizar um pouco mais, então hoje em dia com essas impressoras um pouco mais acessíveis, eu acho que daqui a um tempo os scanners também vão ficar um pouco mais acessíveis, aí vai popularizar realmente de vez a parte da odontologia digital, que eu acho que não vai para trás, é só para frente agora, né? Então, acho que não tem volta, acho que isso não tem como... Não tem, então eu acho que as coisas ficando mais acessíveis, quanto mais softwares abertos, né, sem licença, sem ter que ficar pagando um monte de coisa, melhor, para que todo mundo possa entrar na odontologia digital, não só uma minoria, né? Isso você que vai fazer, vai plantar essas sementes aí que você está ensinando cada dia mais pessoas aí dando o curso disso daí. O curso você tem feito Campo Grande, que você está ensinando, está dando essa parte na especialização, mas eu já vi que você... parte na especialização, mas eu já vi curso uma imersão lá. Também. Onde a gente que é? Tem uma imersão, é lá dentro da clínica mesmo, que a gente em tem Campo um Grande auditório também. lá. Tá. Isso. Lá e em Fortaleza também a gente vai abrir uma turma e mentoria também. Então, na verdade, depois que a gente dá o curso, tem que ter um pouco, não tem que ter, mas geralmente os alunos começam a fazer os casos, começam a gerar dúvida. Então, alguns deles preferem ter mentoria. Então, a mentoria eu vou acompanhando os casos juntos com eles também. Então, é bem legal isso daí, né? Encontros quinzenais, então geralmente eu dou uma aula geral, né, mais aprofundada e a gente vai discutindo o caso. Eles me levam os casos. Eu mostro casos também e aí de uma vez por mês, assim, a gente vai fazendo um bate-papo para ver como é que tá indo, por que foi assim, por que não foi assado. Eu falei, poxa, eu gostaria de ter tido um pouco disso no começo, sabe? Então, a gente tem feito isso, eu tenho feito isso como um modo de tentar ajudar, né? Na pandemia acabou que ficou um pouco mais difícil da gente fazer essas coisas presenciais, mas via de regra é isso que a gente tem feito. Mas você acaba ensinando a fazer isso em casa, né? O curso é disso, a imersão ou a imersão isso. No tratamento com alinhador, Ju? A imersão no tratamento com alinhadores e o de Campo Grande tem um foco do alinhador in-house.
Só que assim, não são, vamos supor, sei lá, 15 alunos, não são os 15 que vão sair dali, vão comprar uma impressora, vão comprar tudo. Então, eu gosto de frisar bastante no curso como funciona o tratamento com alinhadores, entendeu? Independente se eles vão fazer no consultório ou com empresa. Porque tem empresas, principalmente as internacionais, que não são ortodontistas que fazem os planejamentos. Então, se você pedir para extruir 10 milímetros um dente, a empresa faz, né? Então e a responsabilidade é sempre nossa, Você não vai falar, ai, não funcionou, vou lá reclamar com a empresa. Então a responsabilidade do planejamento, independente da empresa, é sempre nossa. Então você entender como funciona, quando está bem indicado, quando não está, quais movimentos são mais previsíveis, quais são mais imprevisíveis. Eu acho que essa é a grande chave do tratamento com alinhador, independente de como você vai fazer. Então tem que entender tudo isso muito bem primeiro, para daí depois você decidir como que você vai trabalhar. Mas eu acho que você entender a lógica, porque acaba que várias pessoas têm a tendência de pensar como se fosse aparelho fixo. Ah, então é como se fosse igual o fio. Não é, a gente aprende mecânica para fio de aço, fio de níquel titânio. O plástico, ele funciona biomecanicamente totalmente diferente, tem relaxamento de tensão, tem várias coisas que são diferentes. E que está todo mundo nessa curva de aprendizado, né? Então a gente tem que tentar passar isso para os nossos alunos para que eles tratem bem os casos, independente de como eles resolverem fazer os alinhadores. Tem alguma diferença no scanner, Ju, para fazer o alinhador? Ou não tem. Assim, as empresas brasileiras, quando você faz com empresas brasileiras, a maioria é qualquer scanner. A Invisalign, que ela tem scanner fechado, é só o iTero ou o Trios. Eu acho que o Trios é só por um tempo também, sabe? Mas fora isso, os outros, desde que você tenha um bom scanner, né, com Mas qualidade, isso é só geralmente... um acordo comercial só, não é pela qualidade, nada, né? Não é porque é diferente, né? É porque, assim, geralmente eles querem ter... Você faz no scanner e já entra no sistema deles para não ter perigo de manipulação do modelo, arquivo, entendeu? Se você jogar num outro software, aí vai que você muda a magnificação dele, sabe? Coisas assim, ele fica maior ou menor, aí pode gerar uma série de problemas. Então a gente sempre fala também, não tem problema, pode ser qualquer scanner de boa qualidade, só que você tem que, assim, se você não molda bem, você não vai escanear bem também, porque o escaneamento ele pode ter vários defeitos, saliva, diastema, não pegar diastema, então sempre que quer fechar diastema a gente orienta a medir certinho, jogar ar. Então tem vários, como eu falei, para chegar no alinhador e no tratamento de sucesso é desde o escaneamento, desde o começo que tem que ter atenção aos detalhes. Porque senão, já aconteceu, às vezes tem saliva, não aparece o diastema, aí no software ele acusa como desgaste, tem que passar a lixa. E aí você vai lá ver e tem um diastema. Então tudo isso tem que ter atenção desde do momento 1 até o final, sabe? Conferir o arquivo STL antes de começar, antes de exportar, né? O que a galera faz, às vezes só pega do centro de documentação e joga lá, e às vezes tá cortando metade de um molar, assim, sabe? Aí não tem como. Daí a gente sempre passa por um crivo antes, né? Pra você ver. Pra poder seguir. Mas tem que... Isso, então são uma série de fatores que culminam no resultado, né? O software para fazer no consultório, tem grátis ou todos são pagos, Ju? Para planejar? Tem softwares que você não precisa pagar licença, mas você paga para exportar o caso. Por exemplo, o Artform, que é um que eu gosto. Você paga, se eu não me engano, são $20 por caso. Né? Quando você se inscreve lá, os primeiros 5 ou 10 são de graça. Então você não paga nada para baixar ele, mas a cada caso que você exporta depois, você paga $20, mais ou menos isso. E tem outros softwares também que trabalham assim. Na minha opinião, essa é uma das melhores maneiras que funcionam, né? A gente tem outros softwares, Maestro, Nemocast, que você paga um valor por ele e aí você vai pagando as atualizações. E não são baratos, não são baratos também, né? Não são. O Artform eu gosto muito, porque ele é intuitivo, ele foi feito só para alinhador, só para isso. Então ele não tem aqueles milhares de botões. Por exemplo, o software da TreeShape, o Ortho Analyzer, ele é excelente. Mas eu acho ele altamente confuso, sabe? Porque tem muita coisa e tomografia que você pode pôr e eu fico meio perdida, sabe? O Artform, ele é só pra isso, nem tem muito botão, sabe? Você entra ali, ele já vai te falando, clica, insere aqui, insere ali. Então eu gosto muito.
E eles estão cada vez atualizando mais, então já tem muitas ferramentas que antes não tinha. Tipo, antes você não conseguia extrair um dente no software. Agora você consegue. Tipo, o paciente vai extrair o terceiro molar, você seleciona e tira ele dali já. Então, eu acho que cada vez mais os softwares vão ficando melhores, mais rápidos. Então já está muito mais rápido, antes demorava. O que eu acho do tratamento com alinhador que é fantástico é a simulação que você mostra para o paciente, né? Isso é muito bom comercialmente, assim, porque o paciente, às vezes, se você pensar que a gente mostrava modelo, vai mexer aqui, mostrava foto, e você mostrar o movimento acontecendo, para o paciente ou para o leigo é muito fácil de entender o que vai acontecer, né? Muito. E você sabe, Zé, que eu uso até para caso que não é de alinhador, eu jogo no software, porque caso que não é de alinhador, por exemplo, eu não vou precisar exportar os modelos do software, então eu faço o planejamento de graça, né, no software, no Artform. Então, às vezes, se eu tenho um caso que estou na dúvida se eu vou extrair ou não algum dente, eu vou extrair ou não, ou só com desgaste eu consigo. Então, principalmente se eu opto pela extração, eu mostrando isso para o paciente, olha, se a gente não extraindo, fica assim, se a gente não extrair, fica assim, com essas limitações. Então, fica muito mais fácil dele entender. Na primeira consulta, né? Entrar, assim. Isso, e entrar no tratamento. Até para caso cirúrgico a gente faz também, às vezes quando a gente só extrai embaixo, né, só extrai premolar embaixo, se avança a mandíbula, o segundo molar superior fica sem antagonista. Então, são coisas que a gente consegue fazer várias dessas simulações. Então, eu falo, os casos que eu consigo, que eu tenho tempo, eu faço essa simulação no software mesmo que não seja alinhador. E a taxa de conversão é quase maior, 100%, né? Sabe? Porque quase ninguém faz isso. Porque né? Em caso cirúrgico, software de graça. Em caso cirúrgico você consegue planejar na oclusão final já também, né? Sim, sim. Então, se eu vou preparar um caso cirúrgico, é que se a gente vai preparar com o aparelho fixo, o que a gente prepara no software não vai ficar exatamente, mas fica similar para o paciente entender, tipo, olha, eu vou tirar 2 premolares seus para conseguir trazer esses dentes para trás. Uma coisa é a gente falar assim, eu tô falando, trazer para trás o dente por causa disso. Ele imagina, mas quando ele vê... É que a gente já viu antes e depois de vários casos, a gente consegue imaginar, mas às vezes o paciente não consegue. Sim, ele fica então o visual, nós todos, o ser humano é muito visual, muito visual, né? Então você falando, mas ele vendo, ele entende muito, muito melhor. Acho que isso, eu já vi essa primeira consulta de tratamento com alinhador de empresas, né? É muito mágico de ver e mostrar. Você está olhando o que vai acontecer, porque o paciente às vezes ele fala assim, vai ficar bom? Quer dizer, não entendi, mas eu confio, sabe? O nome do software, Ju. A Bárbara tá perguntando. Artform. Eu vou escrever aqui. E ele Bárbara, ele é super fácil. Você entra no site deles, já tá, baixar para Windows, baixar para Mac. E eles ainda, quando você instala, eles sugerem você marcar uma videoconferência com o suporte deles para eles te ensinarem, tipo, fazer uma sessão te ensinando, mostrando, fazendo uma demonstração do software, sabe? Então é bem legal. Você não é obrigado a fazer, mas eles recomendam e é super legal, eu já fiz. Então eles dão esse suporte também, você baixa e eles te ensinam como mexe. E no YouTube tem vários tutoriais, vários também. Então dá para começar a brincar. Uma outra coisa, você falou já um pouco disso, mas a questão de movimentação. Alguns movimentos o alinhador não faz ou você consegue saber o que vai acontecer? Porque no programa mexe tudo, né? O que você quiser fazer, planejar, é igual no ortognática. O quanto de avanço você planejar, ou subir, ou mexer, você põe lá no software, ele aceita e o movimento acontece. O duro é fazer essa reprodução na hora da cirurgia, Ele não lembra que tem músculo, que tem tudo, né? Então tem isso daí, né? E do dente deve ser parecido, né? Essa simulação. É igual quando vocês vão fazer o planejamento da ortognática, né? Vocês conseguem reproduzir porque vocês têm a experiência clínica e já sabem que não adianta você fazer muitos milímetros de avanço porque clinicamente não vai ser estável e tal, mas não é o software que vai te falar isso, né? O software que você colocar lá vai, Ele faz, então é isso que eu falei da base ortodôntica prévia, sabe? Porque se você tiver uma boa base ortodôntica, você vai entender, você vai conseguir compreender. Por exemplo, lá no software a gente consegue movimentar o dente de corpo, né? O dente de corpo. Uma coisa que é até um pouco polêmica, que é assim, até o Renato postou esses dias, naquela distalização sequencial que é feita nos softwares, né?
Muita gente acha que essa distalização é feita de corpo, e ela não é, porque se você for pensar, o alinhador ele empurra o dente pela coroa, né? E na ortodontia a gente aprende assim, cada dente tem seu centro de resistência, né? Então o dente está aqui, a coroa está aqui. O centro de resistência do molar, ele está aqui, perto, no meio da raiz, mais ou menos. Isso significa o quê? Para você movimentar o dente de corpo, você precisaria se apoiar ali em cima, né? Sempre que a gente apoia abaixo do centro de resistência, você inclina, faz movimento de pêndulo, né? Não tem então, na como, verdade, a gente né? não tem como. É. Então, até com o aparelho fixo é difícil a gente movimentar de corpo, fechar dente. Você já deve ter visto casos de extração que fica com as raízes super divergentes por falta de controle. Então, no aparelho fixo é difícil a gente ter controle de raiz. Por que no alinhador, que é removível, é plástico, a gente teria mais? Não faz sentido, sabe? Parece óbvio, mas não é. A gente que trabalha bastante com alinhador, então a gente recebe muito esse tipo de pergunta. Nossa, mas quero fazer torque radicular, tipo só jogar a raiz para dentro. Não tem como, porque você apoia ali na coroa, não tem como. Você pode jogar a coroa para frente ou para trás, mas jogar a raiz é muito difícil, né? Então, diariamente a gente tem que explicar essas coisas e tudo mais. Então, eu acho que quanto mais para quem está fazendo especialização ou se formando aí, quanto mais tiver essa base sólida, melhor vai tratar com todos os tipos de aparelhos, sabe? E daí o alinhador vira uma ferramenta que você usa mais no consultório como ortodontista, né? Acho que essa é a visão, ele né? Ele é uma ferramenta. Por isso que casos, né, de classe 2, por exemplo, eu faço pouco com alinhador, faço alguns casos limitados, porque se você inclina muito o dente para trás, você começa a ter contato prematuro de cúspide, de crista marginal, então você começa a ter uma série de problemas. O que a gente faz bastante também são casos híbridos, então a gente começa com aparelho fixo ou com algum outro dispositivo fixo. Você trata lá os 6 meses, você já faz a parte mais punk, mais bruta, e aí você faz o resto com alinhador. Porque aí você consegue ter o melhor dos dois mundos, sabe? Ou até para ortognática, às vezes tem questão, em caso, normalmente é padrão 2 ou curta, que você tem que mudar muito o plano. Se você não tem um aparelho para ajudar no apoio ali na hora de fazer a fixação, é difícil de fazer. E mesmo parafuso de bloqueio, que a gente pode usar às vezes, né, que facilita, mas você não consegue pôr parafuso de bloqueio onde você quer. Tem lugar que chega, tem lugar que não. Sim. Então isso atrapalha na hora. Na questão de operar com o alinhador, você está falando? Isso. Então, é o que a gente até estava comentando antes, porque se você opera, dá para operar o paciente com alinhador? Dá, você põe parafuso ali, usa elástico, mas aí e o logo depois, né? Logo depois está tudo muito sensível, tem que cuidar muito, tem que fazer um novo escaneamento. Porque se fazer um novo escaneamento, colocar um scanner na boca do paciente recém-operado é muito difícil, copiar lá o segundo molar, né? Ou até a questão de você, dependendo do movimento, ficar colocando a placa e tirando, esse movimento não é favorável para a cicatrização óssea. Sim, você ficar puxando tudo isso. Então, é o que eu falei, o que a gente tem feito é, assim, preparado o paciente com o alinhador, né, os 6 meses, 7 meses, 1 ano, que daí ele passa o tempo do preparo com o alinhador e aí, quando necessário, a gente cola o aparelho logo antes da cirurgia. E aí depois da cirurgia é aquilo, geralmente se faltar pouco, nem compensa pôr o alinhador depois. Se estiver bem ocluído depois, geralmente só usa um pouco de elástico e já... Espera estabilizar e já corre remove o pra aparelho. braça. Espera estabilizar e remove. Então, às vezes, nem compensa você parar, tirar todo o aparelho fixo, escanear, aí você já perdeu aquela janela de oportunidade do metabolismo, então... eu acho que atualmente a melhor maneira ainda de inserir os alinhadores nos preparos ortocirúrgicos é isso, a gente fazer a maior parte com o alinhador e a menor parte possível com o aparelho fixo, porque aí para vocês é melhor também, né? Eu falo, meu pai é buco, ele gosta do aparelho fixo na cirurgia. Imagina, né? uma vida inteira operando de um jeito, é duro mudar. Sim. Metálico, então, ele prefere, faz com estético tudo, mas com metálico é o xodó. Eu acho que assim, na cirurgia, o que eu fico sempre com uma ressalva de indicar ou não, é porque a gente tem que obter o resultado. Cirurgia ortognática é o dia do paciente. Ele não vai, se não ficar bom, você vem outro dia. Ninguém vai fazer 2 cirurgias. Então, é esse peso que eu acho que não pode vir para o cirurgião, sabe? É um caso, o movimento não é tanto, é em um osso só. Você vai ter uma estabilidade, pode até se pensar, mas normalmente é muito melhor com o aparelho ainda, com certeza. Sim.
Eu acho que Sim. falar que é mais estável... Eu também acho ainda, eu sou muito fã de alinhador, mas eu também acho, eu ainda prefiro preparo com alinhador, né? A gente tem vários casos preparando com alinhador, mas aí a gente monta logo antes, Não tô né? falando que é o certo ou que é errado, tô falando uma questão pessoal Sim, mesmo, sabe? pessoal. A gente lá no centrinho, a gente ficou craque em montar aparelho... Retangular passivo, de um dia né? pro outro pra operar, retangular passivo, nossa. Isso daí é algo que a gente fez tanto lá que nem assusta mais. Acaba ficando treinado, né? Você desenvolve uma habilidade, né? Que é pra sempre, né? Depois que você aprende a fazer. E o que mais que faltava falar, Ju? Sim. Foi tão rápido, já estamos quase no fim. Foi? Foi? Nossa, é verdade. Faltam 5 minutinhos. Falta muito 5 bom. minutos antes de derrubarem a live. Mas eu acho que deu para ter uma noção boa de quem quer começar. Eu acho que logo que você for ter curso, você me avisa, a gente divulga aqui também o pessoal que segue, Sim. que acompanha, para poder fazer. Eu acho que assim, não tem como fugir da tecnologia, do tratamento assim, né? Eu acho que é o que a gente falou, essa parcimônia de escolher e indicar e ser bem indicado, acho que é o que vai fazer isso Sim. seguir mais para frente, de continuar. Mas eu acho que para o paciente adulto que não quer pôr aparelho ou que tem muita comunicação, o alinhador com certeza é bem mais estético. Não, é uma né? ótima indicação. Né? Ele é uma ótima indicação. Hoje, a maioria dos pacientes que querem são adultos, a maioria são retratamentos, como a gente falou assim, paciente que quer alinhador, vários deles, não, já usei aparelho fixo, não quero de jeito nenhum. Então, esse é um paciente ótimo para alinhador, porque ele já vai ser muito colaborador, então eu acho que essa ferramenta, né, que é o alinhador, está aí, vai cada vez melhorar mais. Eu acho que todos os ortodontistas vão ter que aprender, não vai ter para onde fugir. E é isso, eu acho muito legal vocês da área da cirurgia se interessar nessa parte, porque a gente que tem bastante caso cirúrgico, a gente sabe como isso faz a diferença, sabe? Essa comunicação aberta, né? Você trabalha com o guia que está bastante, com o Dino. Então, essa comunicação aberta facilita tanto a parte do preparo do paciente. E até casos assim, que a gente tem dúvida, a gente leva o cirurgião, será que é para cirurgia, esse látero, alguma coisa assim? O que você acha? Então, eu acho que essa comunicação, essa proximidade, ela é tão importante, tão fundamental. Então, obrigada por estar estimulando isso aqui pelo meio do seu Instagram. Não, eu adoro falar com o orto, que meu dia a dia é basicamente esse, né? Conversar com o ortodontista todo dia. Mas eu acho que o caso, quando é dividido, porque assim, quando você tem um caso cirúrgico, você fala, vai conversar com o cirurgião, não importa quem você escolha ou quem o profissional escolha, mas o paciente saber o que a cirurgia pode trazer. E a mesma coisa, às vezes o paciente chega para mim aqui e fala, eu queria tratar com alinhador. Eu não sei falar se pode ou não. Você vai falar com o orto, se ele indicar e falar que é possível, você vai tratar. Mas porque cada um tem que falar da sua área e no fim o paciente ser beneficiado com o tratamento. Então sempre, cada um é na sua. Esse é o objetivo principal, né? Eu acho que às vezes tem vários ortodontistas que acabam se perdendo e querendo vender mais um produto do que buscar a solução para o problema do paciente pelo qual ele foi te procurar. Eu acho que a gente tem que se lembrar sempre que o nosso foco é esse, o melhor para o paciente. Não para a gente, não fazer tantos casos para tantas coisas. Então, é sempre pro paciente. Eu não vou falar que é muito, mas esse ano eu operei 2 casos que foram compensados, que não sabiam que podiam melhorar com a cirurgia e que desenvolveram a apneia numa idade mais adulta, que ganharam mais peso e tal, e que acabaram sendo usando aparelho de novo. E isso é dolorido para o cirurgião, né? Porque gostaria que tivesse consultado antes, e para o ortodontista, porque vai ter que descompensar a oclusão toda do paciente, né? Então, às vezes faltou o quê? Uma consulta e uma conversa só. Que Exato. Então, podia ter mudado a vida da pessoa. Se o paciente fala bem resistente, por algum motivo, eu sempre encaminho para consulta com o buco. Aí lá eles resolvem, porque acho que a nossa responsabilidade como ortodontista é saber também ter essa noção para encaminhar para o buco, né? Então, tem muita gente que tem medo de indicar. Cirurgia, não, o paciente não vai querer. Eu acho que isso às vezes é até falta de conhecimento e familiaridade com o buco, de conversar. Porque isso pode mudar a vida de uma pessoa, a respiração de uma pessoa, você pode mudar a vida dela. Então, eu acho que sempre que tem a indicação, até se você tem dúvidas se tem indicação ou não, manda para o buco, que daí ele conduz essa parte, né? Essas condutas fazem a gente profissional diferente, sabe? Pelo menos na sinceridade de conversar com o paciente.
Se ele vai fazer ou não, Sim. isso é outros 500. Se vai chegar na cirurgia. Exato. Mas a o gente fez aparelho nossa que vai fazer, mas responsabilidade, fez que é a parte. oferecer o tratamento correto para ele, né? Onde está o problema. Então acho que isso faz a diferença. Ah, a gente se vê mais por aqui, né? Vamos ver se não demora tanto pra gente se encontrar, Ju. Beleza. Se Deus quiser, logo eu vou voltar aí pra Campo Grande. Alguém me chama lá pra dar vamos aula. voltar. Vou cobrar o Paulão pra ele me levar pode pra lá deixar, de novo. A gente já vai chamar, vai comer um churrasco lá em casa. Ah, com certeza, eu vou lá de novo. Manda um abraço pro seu pai. Vou lá no Mercadão comprar Pode erva de deixar. tereré também. Isso aí. Tá bom? Isso aqui não vai faltar, tá bom? Ju, Obrigada, um Zé. beijão Obrigada pra pela você. oportunidade, Obrigado tá? você. Quando você tiver algum assunto ou quando terminar o doutorado, a gente volta aqui pra falar dos resultados do seu Combinado. artigo, tá bom? É bem legal isso Combinado. também, porque você já vai ter os dados prontos, tá bom? Sim, Ju, um já beijo, já a gente volta. um beijão pra você, minha Obrigada, amiga. Zé. Obrigado. Boa Até noite pra mais. todo mundo que ficou. Eu vou deixar Obrigada. salvo aqui. Tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Se tiver algum tema que vocês queiram saber mais, me mandem mensagem, escrevam aqui nos comentários. Se a gente puder compartilhar com vocês coisas que vocês tenham interesse, é só deixar nos pedidos que nós vamos tentar atender. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado. Se souber de alguém que tenha interesse pelo tema ou que possa interessar, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigado mais uma vez.